Boa tarde a todos, colegas petroleiros. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021, aproximadamente 16 horas. Vamos ter uma conversa assim bastante interessante. Eu tive uma professora de português que dizia que interessante era uma qualidade que não definia absolutamente nada. Mas, às vezes, a gente não tem um outro adjetivo, então utiliza o interessante. Né? E realmente é verdade, né? Interessante, na maioria das vezes, não quer dizer nada mesmo. Mas, neste caso, nós temos tido, ao longo dos últimos meses, principalmente na semana que passou e na semana anterior, notícias falsas ou fake news, como vocês queiram, que ao invés de ajudar os colegas petroleiros, os aposentados, os que ainda estão ativos, homens e mulheres, cidadãos com bastante idade, utilizam os meios de comunicação para fomentar dúvidas e para distrair, talvez, né, a atenção sobre aquilo que é importante. E, de repente, até uma forma de dizer, olha, eu também estou aí. Se fosse só isso, não teria problema nenhum. O problema verdadeiro é que as questões colocadas são colocadas por entidades que existem no Rio de Janeiro, existem em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Rio, na Bahia principalmente, onde me parece ela foi fundada, e eu me refiro ao NCP, que na semana passada, no dia 18, colocou fez uma postagem sobre a questão do artigo 48 e no local onde foi postada, e eu não vou me referir a ninguém especificamente, porque da última vez que eu me referi a uma das pessoas dessa entidade foi motivo de um surto, né, de uma avalanche de impropérios. E eu não quero, de jeito nenhum, causar nenhum problema para ninguém, e muito menos para mim, né? Mas é importante que a gente saiba o que foi colocado, né, por esta entidade relacionada ao artigo 48. E diz assim a postagem: vejamos, após as negociações do NPP, vazou uma informação do que a Previc queria adequar os planos BD e, no nosso caso, seria a supressão do artigo 48. As entidades que estavam todas juntas silenciaram. E quando fomos estudar o assunto, quando eles forem estudar o assunto, o prazo se encerraria no dia 30/3 de 2021. E, se caso nada for feito, adeus responsabilidade das patrocinadoras. Continuando, diz assim: estamos na luta pela AMS sem jamais perder o foco sobre esse processo que também teremos que enfrentar imediatamente. Quem não é associado do NCP e é não repactuado, favor se associar para entrar nessa ação coletiva. Maiores informações por e-mail ou via WhatsApp. Então, o que existe de concreto em relação a isso? É verdade, sim, que a Previc, ao autorizar a implantação da forma nova de pagamento do déficit 2015-2018, incluiu, dentro das obrigações que a Petros tinha que fazer, entre os ajustes que a Petros tinha que fazer, era a supressão do artigo 48, que falava sobre
que fala, aliás, sobre as responsabilidades da patrocinadora, em particular nos déficits, ok? Não é uma responsabilidade genérica e geral, é exclusivamente sobre o déficit. É claro que esse assunto ainda não está discutido de forma adequada e muito menos significa que as entidades silenciaram e não estão fazendo nada e que vazou essa informação. Essa informação não pode ter vazado por uma razão muito simples. Ela é de público, ela é pública e de interesse geral de todos. Todos os sindicatos conhecem, todas as pessoas que acompanharam a implantação do NPP sabem que isto é uma formalidade, é uma das exigências, entre outras, que a Petros tinha que atender. Só que não é uma obrigatoriedade, é apenas uma recomendação. A Petros poderá, se a Petrobras forçar a barra, né, como sempre, e se colocar isso em avaliação e decisão no Conselho Deliberativo, utilizando do voto de qualidade ou voto de Minerva, o Conselho Deliberativo poderá aprovar. Só que aí sim caberá ação judicial para que isso não aconteça, porque não está escrito em lugar nenhum que isso é uma obrigação, que isso deve ser retirado. A Previc tem poderes para exigir muitas coisas, mas não tem poderes totais para exigir que isso seja feito. Na verdade, se isso vier a acontecer, sobre a questão dos déficits, né, que a Petrobras é a responsável pelos déficits, isso vai dar pano para manga. Mesmo assim, mesmo com esse artigo, nós sabemos que brigar com a Petrobras é inglório, né? Primeiro porque a Petrobras é a Petrobras. Segundo porque no próprio Conselho Deliberativo, como foi o caso da semana passada, apesar dos 3 conselheiros eleitos pelos participantes votarem contra, utilizando o voto de Minerva ou o voto de qualidade, a Petros, ou o Conselho Deliberativo da Petros, aprovou as mudanças que foram solicitadas pela Previc e agora o PP3 está retornando, já retornou para a Previc com as mudanças que a Previc solicitou, com a negativa, né, com os votos negativos de não concordâncias dos 3 conselheiros eleitos. Então, veja o quanto é complicado colocar uma notícia desse tipo e não explicar exatamente o que é. Então, pode acontecer? Pode, mas não é assim de uma hora para outra e precisa que isso seja negociado, e é claro que as associações e os sindicatos estão atentos. Então, o que é preciso fazer? Se tivéssemos todos a mesma responsabilidade para com a Petros, seria necessário que todas as entidades, ou que se fomentasse um movimento, como tentamos fazer, um movimento para que isso não ocorra, para que não precisemos recorrer à justiça. E nós sabemos, quando recorremos à justiça, o que acontece, né? É um problema sério. Então, é importante salientar que a minha percepção não é uma percepção exclusiva minha, mas é a percepção inclusive de conselheiros e de pessoas que lidam com esse tema, tá? Na sequência, no mesmo lugar onde foi retirada essa postagem, alguém disse assim: boa noite, acredito que estão fazendo confusão.
O artigo 48 trata da obrigação da Petrobras com despesas. Não tem sequer que ser déficit decorrendo da paridade entre reajustes de ativos e aposentados, em linhas gerais. Essa obrigação é exclusiva da Petrobras e foi criada quando alteraram o artigo 41 do regulamento, criando o FAT-FC. A Previc já informou que considera o artigo 48 ilegal. Mas acabar com ele não implica acabar com a solidariedade da Petrobras, né? Felizmente tem sempre gente de bom senso, apesar de ter alguns que inoculam, né? Fazem a injeção de ânimo ao contrário para motivar, né? Que pessoas procurem advogados, procurem associações e que a partir dessa procura se instale mais uma ação contra a Petros e que a Petros depois terá que responder e depois esses custos serão deduzidos do patrimônio da própria Petros. Continua o colega observando. A Petrobras, continua sendo solidária com déficits passados e futuros para os não repactuados. Aí tem um engano. Para repactuados e para não repactuados. E a Previc quer acabar com a obrigação exclusiva da Petrobras para despesas do plano FAT-FC. Essa questão não é exatamente isso, mas não vou me alongar sobre ela. Essa obrigação só existe no regulamento Petros e está previsto no artigo 48. Isso é verdade. É passível dos questionamentos judiciais, mas aconselho cautela. Muito bem. Não está se acabando com a paridade e a obrigação exclusiva da Petros. Nunca foi utilizada, da Petrobras, aliás, nunca foi utilizada pela Petros, mesmo havendo um déficit enorme. Não vejo no que essa questão seja necessária. Vai criar despesa nova para o aposentado, pois haverá despesa com os custos, etc., que serão cobrados por esse tal de núcleo da cidadania petroleira. O certo seria acionar a Justiça para que o artigo 48 seja finalmente utilizado para cobrir despesas do plano FAT-FC. Se não me engano, esse valor já está em mais de 7 bilhões. Não aconselho, ao menos por enquanto, fazer esta ação. Repito, não há nada para acabar com a solidariedade das patrocinadoras. Se a Previc tentar, aí sim vai valer uma ação. E é exatamente isso. Né? Não existe absolutamente nada neste sentido. O que existe é a vontade da Previc em acabar com o artigo 48, mas entre a vontade da Previc e isso de fato acontecer, existe a vontade da Petrobras e existe a Petros. E nós vamos fazer, nós que eu digo, todos nós e mais os conselheiros eleitos, farão o possível e o impossível dentro dos critérios legais para que isso não ocorra. Ainda sobre a Petros, digamos assim, existem, aliás, várias boas intenções. Uma delas seria mudar o estatuto. Mudar o estatuto significa, em relação ao voto de qualidade, significa conversar com a Petrobras. A Petrobras, apesar de não ser a dona da Petros, pois 50% é nossa e 50% é dela, dificilmente abrirá mão, porque ela faz o que quer na Petrobras. Mas seria realmente oportuno que todas as entidades, todos os sindicatos e as duas federações pensassem seriamente em acabar com essa extorsão, digamos assim, permitida de forma legal, de a Petrobras impor sempre o que ela quer, graças ao estatuto que permite que ela faça isso. Mas haveremos de conseguir, mais cedo ou mais tarde, que haja de fato paridade dentro da Petros. É uma luta
muito grande e é preciso que todos estejamos no mesmo lugar, e não alguns contra e outros a favor, né? É preciso que todos queiramos que a Petros continue a existir e que a Petrobras tenha paridade de condições em tudo e não apenas no simbólico voto de 3-3, quando ela desempata com o voto de igualdade. E agora vamos passar para um outro tema que tem grande importância para todos nós, que eu vou ler, vou fazer também comentários, que é a respeito ainda, e será sempre até que isso se encerre definitivamente, migrar ou não migrar para o PP3, o que tem de bom e o que tem de ruim. Se você já leu sobre o PP3, muito bom. Se você não leu também, recomendo que você leia na página oficial da Petros, ou veja os últimos 5 vídeos que eu postei aqui nesse canal, onde faço uma leitura com você e faço comentários em relação às questões mais relevantes de perguntas e respostas, todas as perguntas e respostas que estão no site da Petros. E um colega bem intencionado disse o seguinte: vocês gostariam de saber o porquê que eu vou migrar para o PP3? E aí ele teceu 10 motivos, ele elencou 10 motivos que fizeram com que ele achasse interessante migrar para o PP3. Um colega muito mais entendido do PP3, e devemos a Ronaldo Tedesco, conselheiro da Petros, as respostas dadas a esse nosso colega, que supõe ser uma boa migrar para o PP3. Tedesco, agradecemos aqui a fazer uso da sua resposta ao colega, que eu não vou mencionar o nome, porque não vem ao caso, dá explicações contundentes, evidenciando por que não é realmente interessante mudar de plano, deixar o plano Petros 1, o PPSP, sendo você repactuado ou não repactuado, e mudar para o PP3. E ele detona uma por uma todas essas questões. Agora, eu queria te fazer um pedido. Mesmo eu conversando com você, te mostrando os prós e os contras, porque eu vou ler todos eles e vou conversar com você a respeito disso, a decisão terá que ser por convencimento pessoal e somente seu. Você é que tem que avaliar se o que as pessoas estão dizendo, o que eu estou relatando para você, é de fato conveniente ou não para você. Recentemente alguém me cobrou que o que eu estava fazendo é fazer a cabeça das pessoas para optar por uma coisa ou por outra. Não, eu não desejo isso. A minha motivação, os motivos que me fazem estar aqui é te trazer informação de alguém que pensa a favor e de alguém que pensa ao contrário. E permitir que você tire as suas conclusões e você decida por você. Eu, por exemplo, já decidi por mim, já manifestei a vocês todos o meu pensamento de não migrar. Mas cada um tem que avaliar as suas condições e avaliar de uma forma técnica e sem emoções, sem rancor, sem avaliar com o fígado. Toda vez que fazemos avaliações com o fígado, né, fazemos avaliações erradas. Precisamos usar a cabeça. Vamos lá, porque esse vídeo está longo, mas vai ficar só nesse vídeo mesmo, porque não vale a pena fazer um outro. Não tenho confiança na Petros e quero separar imediatamente a minha reserva matemática, tendo a possibilidade de retirá-lo o mais rápido possível,
segundo minha estratégia, diz o colega que é a favor da migração. A resposta do Tedesco foi: a Petros superou a meta atuarial nos últimos 2 anos. Está hoje com os processos internos mais robustos, disputando entre os fundos de pensão em instituições financeiras com melhores rentabilidade no país. Infelizmente, a falta de confiança na Petros estaria dando lugar a uma ilusão infantil e a uma confiança cega nas instituições financeiras e bancos, onde as decisões também têm, aliás, o viés político, sem que os participantes, assistidos ou clientes, possam interferir. Então, onde quer que você vá, onde quer que você leve o seu dinheiro, estou com o Tedesco que não abre. Você jamais vai conseguir interferir do jeito que você gostaria. O banco, os bancos, as entidades financeiras, as corretoras, não tem o condão mágico de transferir somente lucros para você. Então, muita atenção, que cavalo não desce escada, né? A segunda questão observada pelo colega diz o seguinte: a meta atuarial do PP3 é quase a metade do PPSP repactuado e PPSP não repactuado, implicando em maior facilidade de não ter déficit, ainda que num cenário de inflação alta. Resposta do Tedesco: planos de contribuição definida como o PP3 não possuem meta atuarial. A meta atuarial do PP3, na verdade, é uma sinalização de baixa rentabilidade que o plano deve enfrentar devido ao seu grave problema de liquidez. Então, não tem meta atuarial, né? E não existe essa questão de cenário de alta inflação. Porque o PP3, o colega ainda não descobriu, é uma caderneta de poupança. É só teu aquele valor. É só você que vai levar prejuízo ou vai levar lucro. Não é mutualista. Não existe essa questão, tá? Então, a meu ver, mais um gol do Ronaldo Tedesco. A terceira pergunta diz assim, colega: possibilidade de resgatar 15% da reserva, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Essa é muito simplista mesmo. A resposta do Tedesco: o resgate de 15% do saldo do PP3 é um dos elementos que irão pressionar por sua liquidez. Além disso, tem ainda o alto valor de cobrança do imposto de renda, que nesse saque irá incidir na fonte. É como rasgar dinheiro. Ou seja, se você tirar 100, 200, 300, 400, 500, seja lá o valor que você retirar, você vai pagar imediatamente na fonte 27,5% de imposto de renda. Portanto, não existe essa vantagem toda que o colega alega, né? Mais uma vez, o Tedesco acertou na mosca. A quarta pergunta é que a reserva matemática vai ser repassado aos meus herdeiros em caso da morte dele e do seu cônjuge, não ficando com a Petros. Resposta do Tedesco: o cônjuge receberá em forma de pensão ou ainda como herança, mas o compromisso se encerra ali. Abrir mão do mutualismo para o bem ou para o mal, abre-se mão, aliás, do mutualismo para o bem e para o mal. Se a viúva viver mais do que o previsto, poderá ter que viver na necessidade, pois, como eu já disse algumas vezes aqui, acabou o bambu, acabou a flecha. Se não tiver dinheiro na conta corrente da caderneta de poupança, não haverá como pagar benefício a quem quer que seja. Uma outra questão que o colega alega é o seguinte: o 13º é integral. Nessa questão não existe 13º no PP3. Existe se você quiser, só que isso vai reduzir o seu saldo na sua conta, né? E vai reduzir a mais no ano seguinte. E qual foi a resposta do Tedesco? Ilusão. Todo o desconto das contribuições extraordinárias
será feito no momento da migração para o PP3. Vai pagar à vista no PP3 o que estão descontando, pagando a perder de vista no PPSP. Então, se acha que está contribuindo ou está pagando a mais, está pagando a mais para ter por muito mais tempo. No PP3, como eu já disse, não haverá 13º. Poderá haver se você assim desejar. Entretanto, cabe explicar que, retirando 12 vezes no ano ou 13 vezes no ano da sua conta, da sua única e exclusiva conta, terá muito menos dinheiro no seu saldo. Óbvio, não tem como ser diferente. Sexta alegação. Não pagarei mais contribuição normal nem contribuição especial, ou seja, déficit. Mesma ilusão, diz o Tedesco. Todo o desconto das contribuições extraordinárias serão feitas no momento da migração para o PP3. Vai pagar à vista no PP3 o que estamos pagando a perder de vista no PPSP. É uma outra forma que o Tedesco fala de dizer o seguinte: você está se enganando, porque ao migrar do Plano Petros 1 para o PP3, você terá que pagar tudo de uma única vez, o que deve ao déficit 2015-2018 e a eventuais valores que você está devendo, está pagando, por conta das liminares, se eventualmente você ganhou uma. É esse o adendo que eu faço para a questão que o colega coloca de forma não apropriada e que o Tedesco, mais uma vez, brilhantemente desfaz essa questão da forma correta. A sétima questão que o nosso colega diz que o fazem decidir por migrar para o PP3 diz o seguinte: o valor de um imposto de renda, aliás, cai substancialmente. Que beleza! Não pagar nada para Petros e bem pouco para o Leão. Resposta do Tedesco: dependendo da modalidade do tempo que permanecer no PP3, poderá ser bem maior. No saque do 15º, ou melhor, no saque de 15%, a mordida do Leão será bem grande, 27,5%. E ainda não teria o desconto das contribuições previdenciárias que tem hoje, né? Em cima desses valores. E eu acrescentaria uma outra questão, que, na verdade, tudo que você deixa de pagar, você vai pagar de uma única vez, né? Será deduzido, né? Aquele valor que está lá no simulado é um valor sobre o qual já estão descontados os déficits de 2015, 2018 e as eventuais parcelas que você tiver por conta de liminares. Então, não é essa sétima maravilha de jeito nenhum, tá? Então, avaliem. E, na dúvida, avaliem mais uma vez. A oitava razão que o colega menciona é a seguinte: mesmo sabendo que estarei abrindo mão das ações judiciais, o farei de olhos fechados, já que, conhecendo bem a justiça e as instâncias de recursos, não será nesta vida que verei este dinheiro voltar para o meu plano de origem. Nem o dinheiro da Lava Jato voltou ou voltará no futuro. Resposta do Tedesco: essa é a luta que estará sendo abandonada por quem migrar. A Petrobras agradece. Claro, se você abandona a luta no meio do round, pede para o juiz parar, você, antes mesmo que haja uma decisão, antes mesmo que você seja nocauteado, você irá cair ao chão. Então, não vale efetivamente a pena discutir a respeito disso. O que vale apesar de termos uma justiça morosa, de termos uma justiça delicada de ser entendida, continuarmos juntos e fazendo a mesma luta
porque algumas coisas já estamos ganhando e outras ganharemos se Deus quiser. É importante acreditar e ter fé. E, particularmente, volto a lembrar que 2019 a Petros deu superávit, 2020 nós conseguimos também sair dessa crise monstruosa e a Petros também superou as metas atuariais e, portanto, estamos muito bem, obrigado. E faço aqui os meus votos de fé para continuarmos nessa caminhada de recuperação de tudo que nos foi tirado, ok? E, por último, e finalmente, a última questão. Se os sindicalistas e os ditos especialistas são contra o PP3, daí mais uma razão, mais um motivo para migrar. Resposta do Tedesco e que eu endosso na íntegra, mesmo não sendo sindicalista. Preconceito contra sindicalista e ingenuidade com os banqueiros. Achar que na mão de sindicalistas você está ferrado e que na mão dos banqueiros você estará bem é uma questão de opinião, mas uma questão de opinião meio desconexa. Lembro que em todos os lugares da atividade humana tem gente boa, em todos os lugares tem gente ruim, e quem faz a diferença são os controles legais, a participação dos interessados e o acompanhamento para e passo daquilo que é feito pela sociedade. Não existe outra forma. O ser humano é um cidadão imperfeito e cheio de imperfeições. Ou melhor, Deus o criou à sua imagem e o fez um bom cidadão, mas deu também a cada um de nós o livre arbítrio. E aí alguns exageram na dose, do excesso de confiança, de se apropriar daquilo que não é deles e de fazer coisas que prejudicam os seus semelhantes. Queremos crer que não é a maioria, felizmente, dos seres humanos que agem dessa forma. E também acreditamos que é possível superar todas essas dificuldades com garra, com luta, com crença e com confiança. É preciso ter resiliência, mesmo sabendo que a justiça é cara e que quando chega às vezes vira injustiça, mas não podemos abandonar a luta que estamos começando. Então, reitero o que eu disse no início. Avaliem e decidam por aquilo que vocês entenderem que é o melhor para vocês. O que eu deixo como a minha expectativa em relação a migrar ou não migrar é que, de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu tenho escutado, dos comentários, das pessoas que entendem muito mais do que eu não migrarei. Mas a decisão é de cada um e cada um deve avaliar o que é melhor para si mesmo. Um grande abraço. Hoje eu vou fazer mais um vídeo, também ainda sobre o PP3, com um outro enfoque, com outras respostas, e te convido a assistir. Convido você também a compartilhar esses vídeos com outros colegas e amigos petroleiros. Vamos espalhar conhecimento e que cada um tome a decisão que julgar seja a mais adequada para si mesmo. Um grande abraço e até já!